Olá, pessoal! Vamos para mais um pouco de química orgânica. Hoje nós vamos falar dos compostos cíclicos, dos hidrocarbonetos compostos de carbono, hidrogênio e que formam cadeias fechadas ou cíclicas. Os primeiros ciclos que nós vamos falar são dos cicloalcanos, também conhecidos como ciclanos. Os ciclanos são hidrocarbonetos cíclicos saturados, ou seja, para que eu consiga formar um ciclo, eu necessito de pelo menos 3 carbonos. E esses 3 carbonos ou mais têm que ser saturados, ou seja, só podem existir ligações do tipo simples entre eles. Eles são encontrados no petróleo, também são usados em sínteses orgânicas e como combustíveis. A fórmula geral dos ciclanos é a mesma fórmula geral que apresenta os alcenos, CnH2n, sendo n um número inteiro. Então, se eu tenho um número de carbonos, eu tenho o dobro desse número de hidrogênios. Nesse exemplo, a gente pode aplicar essa fórmula. C3H, duas vezes o número de carbonos, 2 vezes 3. Então, a minha fórmula molecular desse ciclano é C3H6. Nomenclatura oficial segundo a IUPAC. Primeira coisa que eu tenho que observar é que eu preciso colocar na frente ciclo, indicando que essa cadeia é uma cadeia que forma um ciclo. Depois eu sigo as regras de acordo com a nomenclatura dividido em prefixo, infixo e sufixo. O prefixo, indicando para mim o número de carbonos da cadeia principal, e nesse caso a minha cadeia principal sempre será a cadeia fechada, o ciclo. Depois, o infixo, que indica para mim o tipo de ligação que existe entre os átomos de carbono da cadeia principal do ciclo. E como estamos falando de ciclanos, obrigatoriamente eu tenho que colocar an. E o sufixo que vai indicar para mim a função. E como estamos falando de hidrocarbonetos, a terminação é O. Então, o primeiro ciclo aqui tem 1, 2, 3 carbonos, met, et, prop. Ciclo propano, ligação do tipo simples. 4 carbonos, met, et, prop, but. Ligação simples, hidrocarboneto, ciclo butano. E aqui, met, et, prop, but, pent, ex, ept, ciclo heptano. Vamos ver como que fica a nomenclatura quando eu tenho um composto cíclico com ramificação. Esse primeiro exemplo é só com uma ramificação, quando eu tenho apenas um radical na minha cadeia principal, que é o ciclo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dar o nome desse radical, sem a necessidade de dizer em qual carbono ele está, porque se ele estiver em qualquer um desses carbonos, eu sempre vou iniciar por ele, não muda o meu composto aonde está ligado esse radical. Então, eu não preciso dizer onde está, eu simplesmente digo o nome do radical. Depois, eu coloco ciclo, indicando que a minha cadeia principal é uma cadeia fechada. Daí eu vou considerar o prefixo, o número de carbonos da cadeia principal do ciclo, o infixo, o tipo de ligação que existe entre os carbonos e como ainda estamos falando de ciclanos, eu vou considerar an, ligação do tipo simples, e o sufixo indicando para mim a função, um hidrocarboneto, então a terminação é O. Então, esse ciclo aqui. Primeira coisa, nome do radical. Esse é um radical metil. Ciclo, nome do hidrocarboneto considerando prefixo, infixo e sufixo. Met, et, prop, an, o. Ciclo
propano. Este, tenho esse radical, é um radical etil. Ciclo, o número de carbonos, met, et, prop, but, pente. Ligação simples an, hidrocarboneto, O. Ciclo, pentano. E este último aqui, que radical é esse? Esse é um isopropil. Então, isopropil, ciclo, met, et, prop, but, butano. Ciclo, butano. Isopropil, ciclo, butano. Etil, ciclopentano. Metil, ciclopropano. Sem a necessidade de colocar a numeração aqui, ok? Para que essa nomenclatura fique mais clara, vamos olhar agora o que acontece quando eu tenho apenas um radical no meu ciclo, na minha cadeia principal. Quando eu tenho apenas um radical, não há necessidade de numeração, porque eu sempre irei iniciar por esse carbono, tá? Pelo carbono que apresenta o radical. Então, eu posso omiti-lo, porque se esse metil, por exemplo, estiver nos outros carbonos, né, não vai fazer diferença, será sempre o mesmo composto. Então, vamos ver esse caso aqui. Ó. Eu tenho um radical metil, eu ponho metil, e não importa onde ele está. E depois eu tenho minha cadeia principal com met, et, prop, ligação simples an, hidrocarboneto, O. Só que eu não posso escrever propano simplesmente, eu tenho que indicar que eles estão fechados num ciclo. Então, eu coloco ciclopropano. Então, esse é o metilciclopropano. Este outro, vamos olhar que radical é esse. Esse radical é um met, et, prop, é um isopropil. Então, isopropil, met, et, prop, but, butano, mas está fechado num ciclo, ciclobutano. Nomenclatura para ciclanos com mais de um radical. A partir do momento que a minha cadeia principal, o meu ciclo, apresenta mais do que um radical, há a necessidade de eu identificar aonde estão esses radicais. E eu vou encontrar esses radicais e numerar a minha cadeia principal, fazendo com que as minhas ramificações fiquem nos menores números possíveis. Tá? Então, primeiro identifico onde estão os radicais. Então, eu tenho 3 radicais ligados ao meu ciclo. E eu vou ver por onde eu vou começar. Eu sempre vou iniciar por onde tem radical, tá? Então, ou eu vou iniciar aqui, ou eu vou iniciar aqui, neste exemplo. Vamos ver primeiro por aqui quais são os números que eu obtenho. 1, se eu for no sentido horário. 2, 3, 4. 1, 4, 4. 4, 4 mais 1, 9. Se eu iniciar por aqui de novo, só que agora eu vou fazer sentido anti-horário. 1, 2, 3, 3. 3, 3, 1, 7. Então, ó, primeiro deu 9, aqui dá 7. Agora eu vou iniciar por aqui. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 3, eu tenho uma somatória 5. Já deu menor do que os outros. E se eu for por aqui, sentido anti-horário, 1, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 4, 6. Então, o lugar que me deu a menor somatória foi iniciando por aqui, 1, e indo no sentido horário, 3. Certo? Então, vou fazer esse sentido aqui e vou iniciar por aqui. Ok? Agora eu preciso ver aonde estão os meus radicais. Tá? Então, eu tenho radical metil no carbono 1 duas vezes e tenho radical etil no carbono 3 uma vez. Por ordem alfabética, eu vou dar nome primeiro ao etil. Então, eu inicio a nomenclatura do meu ciclano ramificado
indicado, dando nome aos radicais por ordem alfabética e indicando em qual carbono ele se encontra. Então, eu tenho 3-etil. Agora, eu tenho metil duas vezes. Então, eu tenho 1,1 dimetil. Acabaram-se os radicais, eu coloco a palavra ciclo, indicando que o meu composto é fechado, e vou ver segundo o prefixo met, et, prop, but, pent. Ligação do tipo simples, an, hidrocarboneto, o, ciclopentano. Então, esse composto é o 3-etil, 1,1 dimetil, ciclopentano. Vamos então a alguns exemplos de compostos fechados, cíclicos, ciclanos, com mais do que uma ramificação. Então, vamos olhar para esse composto aqui, onde eu tenho 1, 2, 3 radicais. E eu sempre vou iniciar contando por onde estão os radicais. Então, eu vou ver as possibilidades que essa numeração vai me dar. Se eu começar por aqui, eu sempre vou buscar o menor caminho, certo? Então, obviamente, esse aqui vai ser o número 1 e já vou para cá para o número 2. Aonde tanto eu tenho radical? Eu tenho radical no carbono 1 duas vezes. Então, eu somo 1 mais 1, 2. E depois eu tenho 1 no carbono 2, 2. 2, 1 mais 1, 2, mais 2, 4. Então, esse caminho no sentido horário me dá a somatória 4. Se eu começar a numerar por aqui, aqui é o 1 e aqui é o 2. Então, aqui eu tenho um radical, 1, e aqui eu tenho no 2, 2 radicais, 2, 2. 1 mais 2 mais 2, 5. Então, esse caminho aqui, sentido horário, é o que me dá a menor somatória. 1, o metil se repete duas vezes, no 2 o metil tem uma vez. Então, eu tenho 1,1,2 trimetil, certo? E depois eu tenho que indicar que é um ciclo. Então, é um ciclo com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, é um ciclo pentano. Então, esse composto é o 1,1,2 trimetil ciclo pentano. Esse próximo, o meu ciclo também tem 5 carbonos, né? Então, eu vou escolher numerar ou por aqui ou por aqui. Eu vou começar. Então, se eu começar por aqui, vai dar 1, 2, 3, 4, 1, 4. Ou eu vou escolher esse caminho mais curto, ó, 1, 2, 3, 1, 3. Vou escolher esse caminho. Então, se eu começar por aqui, eu fico um radical aqui e outro radical aqui. 1 mais 3, 4. Se eu começar a numerar por aqui, 1, 2, 3, 1 mais 3, 4. Aqui tanto faz. Então, eu vou começar por aqui. 1 e 3. 1,3 de metil. 1,3 de metil. Ciclo com 5 carbonos, ciclo pentano. Este daqui também é um ciclo pentano, mas onde estão os radicais, né? Estão nas duas pontinhas aqui. Se eu começar a numerar por aqui e for no sentido anti-horário, vai dar 1, 2, 3, 4. 1, 4. Se eu começar por aqui, 1, 2, 3. 1, 3. Já é menor. Se eu começar por aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 4. Se eu começar por aqui, 1, 2, 3. 1, 3. Então, tanto faz daqui para cá, como de cá para lá. Sempre vai dar 1, 3. Eu vou escolher daqui para cá. Então, 1 e 3. Quem é que eu tenho no 1 e no 3 como radicais? Eu tenho metil, duas vezes o metil, então dimetil. 1,3 dimetil. Cadeia principal, um ciclo com 5 carbonos, ciclo pentano. Então, esse é 1,3 tá sobrando um i aqui,
dimetilciclopentano, ok? Esse ciclo aqui já tem mais carbono, já vamos ver quantos ele tem. Mas ele tem alguns radicais, então vamos dar uma olhada. Tem esses 3 radicais. Eu tenho um radical metil, um radical etil, um radical etil e um radical metil, correto? Então, eu tenho 3 radicais. Se eu começar a numerar por aqui e der a volta para cá, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 5, o que dá 7. Se eu começar por aqui, eu fico com 1, 1, 2, 3. 1, 1, 3, dá 5. Percebam, pessoal, que essa somatória que eu estou fazendo. O carbono 1 tem 2 radicais, então 2 vezes. 1 mais 1, 2. 2, 3. Mais um radical 3, mais no carbono 3. 2 mais 3, 5. Já deu a menor somatória. Se eu começasse por aqui, ia dar 1, 2, 3, 3. Então, 3, 3 mais 1 dá 7. Então, essa direção é a direção que me dá a menor somatória. No carbono 1 tem 2 vezes, então 1 mais 1. E no carbono 3 tem 1 vez, então o que dá 5. Então, eu tenho 1,1 de etil. Começo pelo etil por ordem alfabética. E no carbono 3 eu tenho o metil. Agora a cadeia principal. Quantos carbonos tem a cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse é o ciclohexano, ok? Radicais dos cicloalcanos, radicais dos ciclanos. Esses radicais eles vão se apresentar quando eu tiver cadeias maiores e o ciclo não for a cadeia principal. O ciclo agora está ligado a uma cadeia principal e se apresenta na forma de ramificação. Então, eu posso ter um ciclo que é o ciclo met-et-prop, o ciclo propano, dando para mim, quando ele está pendurado na cadeia principal, o ciclo propil. Lembre-se que os radicais terminam em il. Assim como eu tinha o propano e era o propil, agora eu tenho o ciclopropano, dando o ciclopropil, tá? E aqui ele está ligado a uma cadeia principal. Ciclo met-et-prop-but, ciclobutano. Quando eu tenho um radical dele, é o ciclobutil. Olha lá, ó. Este ciclo met-et-prop-but-pente, ciclopentano. E quando ele se transforma num radical, ele é o ciclopentil. E por último, o ciclo met-et-prop-but-pente-hex, ciclohexano. E o seu radical é o ciclohexil. Percebam que aqui todos eles terminam em il, e aonde tem a valência livre, não importa se é aqui, aqui ou aqui. Aqui, aqui, aqui ou aqui, tá? Pode ser em qualquer lugar, esse é o mesmo composto. Ciclopropil, ciclobutil, ciclopentil, ciclohexil e assim por diante, conforme o número da cadeia, conforme a cadeia vai aumentando. Cicloalcenos ou ciclenos, também um hidrocarboneto de cadeia fechada, cadeia cíclica, que apresenta agora o quê? Uma dupla ligação. Então, são hidrocarbonetos de cadeia fechada, alicíclica e insaturada. Né? O que isso quer dizer? Que existe uma dupla ligação nesses compostos, apenas uma nesse caso. Então, a fórmula geral é CnH2n-2, coincidentemente, a mesma fórmula geral dos alcinos, tá? Então, aqui eu tenho 4 carbonos, 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Então, é o C4H6. Nomenclatura
segundo as regrinhas da IUPAC para os ciclenos. Então, a primeira coisa que eu tenho que colocar é ciclo, indicando que o meu composto é um composto de cadeia fechada. Depois eu vou considerar o prefixo, que indica para mim o número de carbonos da cadeia principal, o infixo, indicando para mim que tem uma ligação dupla, né, entre os carbonos, então eu preciso colocar em, e por último o sufixo, que indica para mim a função, e nesse caso estamos falando ainda de hidrocarbonetos, então a terminação é O. Vamos olhar este exemplo. Este exemplo é um composto que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, ciclo, pente, tem ligação dupla e é um hidrocarboneto. Ciclo, penteno. Tá? Não preciso dizer aonde está a dupla ligação, porque obviamente vai estar entre o carbono 1 e 2. Eu vou começar a numerar por aqui. O mesmo se aplica a essa cadeia aqui. Essa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também posso começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 ciclo, primeiro, 6 carbonos X, dupla ligação em, hidrocarboneto O. Esse é o ciclo hexeno. E por fim, esse com 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Met, et, prop, but. Então, é ciclo, but, em, o. Ciclo, buteno. Nomenclatura para ciclenos ramificados. Então, esses ciclenos também podem ter ramificações. Então, quando eu tenho ramificação, eu preciso numerar e indicar aonde estão os meus radicais. Obrigatoriamente, a numeração do ciclo que tem uma dupla ligação deve começar sempre pela dupla ligação. Eu posso fazer essa numeração em dois sentidos, no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá? Mas sempre vai ter que passar a dupla ligação pelos números 1, 2. Então, vai ser 1, 2 ou 1, 2, tá? O que vai desempatar para mim é o quê? É o radical. Então, se eu começasse por aqui, o radical ficaria no carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu escolho começar por aqui, para que o radical fique no número menor. Então, fica no 1, 2, 3, ok? Então, eu tenho que observar isso, o radical vai desempatar para mim, fazendo com que ele fique no menor número possível. Então, vamos olhar para alguns exemplos, para que isso fique mais claro para a gente entender, certo? Então, aqui eu tenho um composto, ele tem uma dupla ligação e tem uma ramificação. Então, eu preciso escolher, começar a numerar por onde está em saturação. Ou vai ser 1, 2, ou vai ser 1, 2. Eu tenho que obrigatoriamente seguir esse caminho. Quem é que vai desempatar para mim? O radical. Vamos fazer o radical ficar no menor número, passando pelo 1, 2 aqui de qualquer maneira. Então, se eu começar por aqui, eu fico 1, 2, 3, 4. O radical fica no carbono 4. Se eu começar por aqui, o radical fica no carbono 1, 2, 3. Fica no carbono 3. Então, eu vou escolher por aqui, porque assim a minha ramificação fica no menor número. Ok? Então, aqui vai ser o número 1 e a ramificação vai ficar no carbono 3. Quem é essa ramificação? Esse é o radical metil, então 3-metil. Agora eu vou dar nome à cadeia principal. Ciclo na frente, 4 carbonos, met, et, prop, but, dupla ligação em, hidrocarboneto, O. Ciclo buteno. Não preciso dizer um ciclo buteno, que eu sempre vou passar pelo carbono, começar pelo carbono 1, 2, a minha dupla ligação.
quando eu tenho apenas uma dupla ligação no meu ciclo. Então, esse composto é o 3-metil-ciclobuteno. Este outro aqui, eu também tenho 5 carbonos aqui fechados num ciclo e eu tenho ramificações, eu tenho radicais, tá? Então, eu tenho que primeiro começar pela insaturação, pela dupla ligação. Então, ou eu começo aqui e vou para cá, ou eu começo aqui e vou para lá, certo? Então, ó, já vou começar a numerar onde tem radical, que é melhor. Então, 1, 2, 3. 1, 3. Então, 3 mais 2, 5. Se eu começar a numerar por aqui, eu tenho que vir para cá, certo? Então, eu fico 1, 2, 3, 4, 5. 5. 2 mais 2 mais 5. 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, já fica muito maior. Então, eu vou escolher começar por aqui, que aqui eu já tenho radical na minha dupla ligação, e faço o caminho menor, mais próximo para cá, ó. Então, eu fico no carbono 1 e no carbono 3, ok? Então, quais são as ramificações, os radicais que eu tenho? Tenho 2-metil aqui e tenho um etil aqui. Por ordem alfabética, eu começo com etil, depois metil. Então, no 3, eu tenho um etil. No 1 e no 1, duas vezes, eu tenho dimetil. E o meu ciclo tem 5 carbonos com uma dupla ligação, hidrocarboneto, ciclopenteno. Então, este composto é o 3-etil 1,1 dimetil ciclopenteno. Este outro aqui tem uma dupla ligação, então minha numeração vai começar ou aqui ou aqui. Se eu começar por aqui, 1, 2, o radical fica no 1. Se eu começar por aqui, 1, 2, o radical fica no 2. Obviamente, eu vou começar onde tem a dupla ligação e o radical, e a ramificação. Então, está no carbono 1. No 1, eu tenho um metil. Posso também eliminar isso daqui, tá? Eu posso tirar o número 1. Posso simplesmente colocar metil. E a cadeia principal tem 6 carbonos com dupla ligação, ciclohexeno, ok? E esse último é o mesmo composto aqui, né, parecido, né, um ciclohexeno também, só que a minha ramificação está mais longe. Então, se eu começar a numerar por aqui, fica no 1, 2, 3, 4. Se eu começar por aqui, fica no 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou começar por aqui, para ela ficar no 4. Então, no 4, 1, e no 4 eu tenho um radical metil. 6 carbonos com dupla ligação, ciclohexeno. Então, esse é o 4-metil ciclohexeno. E por último, vamos falar dos cicloalcadienos. Então, são compostos que têm duas duplas ligações. Olha lá. Hidrocarbonetos de cadeia fechada, alicíclica e insaturada que apresentam duas ligações duplas. Então, a fórmula geral é CnH2n. Então, aqui eu tenho um composto com 5 carbonos e eu vou ter 5 hidrogênios. Nomenclatura e o PAC dos cicloalcadienos. Tá? Então, a primeira coisa, ciclo. Depois, prefixo, indicando para mim o número de carbonos da cadeia principal. O infixo, o tipo de ligação entre os carbonos, tem duas duplas ligações, então eu coloco dien. E o sufixo, indicando a função, ainda estamos falando de hidrocarbonetos, terminação O. Então, eu olho para esse composto aqui e eu vou começar a numerar, fazendo com que as insaturações primeiro fiquem nos menores números de carbono.
Então, eu tenho que passar sempre 1, 2 pelas insaturações. Se eu começar aqui, eu fico 1, 2, 2, 3. Então, 1, 2 é o número da minha insaturação. Se eu começar por aqui, 1, 2, 2, 3, 1, 2. Então, eu vou escolher por aqui, mas aqui tanto faz o sentido. O que eu não posso fazer é 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ou 1, 2, 3, 4, 5. Não tem por que eu dar uma volta enorme se eu posso fazer o caminho mais próximo aqui para as insaturações. Então, elas estão entre o carbono 1 e 2, entre o 2 e o 3. Eu escolho 1 e escolho o 2. Então, eu ponho ciclo na frente, 1,2, aqui tem 5 carbonos, então pente, 2 vezes a dupla ligação, dien, e sufixo o. Então, eu ponho 1,2, indicando para mim que a dupla ligação está no 1 e no 2, e eu acrescento a palavrinha a, pentadieno. Também posso escrever ciclo pente 1,2 dieno, ok? Exemplos de alcadienos agora, para a gente fazer a nomenclatura. Então, eu tenho esse primeiro aqui com 4 carbonos, 2 insaturações, e eu sempre vou privilegiar a minha insaturação. É por ela que eu vou pensar primeiro para colocar a numeração nessa cadeia, ok? A minha cadeia principal é o ciclo, e eu sempre vou iniciar pela dupla ligação, fazendo com que o número passe sempre pelo 1 e pelo 2, a minha insaturação. Se eu começo a numerar por aqui, e fica no 1, 2, 3. Por aqui, 1, 2, 3. Por aqui, 1, 2, 3. Por aqui, 1, 2, 3. Ou seja, se vocês começarem a numerar, vocês vão ver que sempre as insaturações estarão entre o carbono 1 e 2 e 3 e 4. De qualquer lado que eu comece, qualquer carbono que eu comece, em qualquer direção que eu for, eu sempre vou ter insaturações no carbono 1 e no carbono 3. Quem é que vai desempatar para mim? Quem desempata é a minha ramificação. Então, se eu começar a numerar por aqui, a minha ramificação fica no carbono 3, se eu fizer esse caminho aqui, ó. Se eu começar a numerar por aqui, a minha ramificação fica no carbono 4. Se eu começar a numerar por aqui, a minha ramificação fica no carbono 2. E se eu começar a numerar por aqui, a minha ramificação fica no carbono 1. Então, essa vai ser a minha escolha, tá? Então, eu vou dar nome primeiro a esse composto, né? A esse radical. 1-metil, podendo o quê? Colocar simplesmente metil, porque se eu não coloco nada, subentende-se que ele está no carbono 1. E agora eu vou dar nome ao meu ciclo. Então, o meu ciclo tem 4 carbonos, met, et, prop e but, 2 duplas ligações, dien, hidrocarboneto O. Então, butadieno. Então, eu acrescento o A, butadieno. Olha lá, butadieno. E coloco na frente aonde estão as 2 duplas ligações dos meus 4 carbonos. Aqui eu também posso colocar ciclo, but, 1,3 dieno, ok? Este outro ciclo aqui, esse outro ciclo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, certo? E tenho 2 duplas ligações. Também tenho que passar por elas, 1, 2, 1, 2. Eu vou fazer todos os caminhos possíveis e vou ver que se eu começar por qualquer um deles, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, as duplas ligações sempre estarão entre o carbono 1 e o carbono 4, por qualquer lado que eu fizer. Eu resolvi começar por aqui, tá? Mas posso começar por qualquer um deles. Então, esse será o meu carbono 1.
e esse será o meu carbono 4, que contém as insaturações. Então, eu tenho ciclo, são 6 carbonos, então é X, duas duplas ligações dien, hidrocarboneto O. Então, ciclo hexadieno, eu acrescento a vogalzinha A aqui. E indico que as minhas duas duplas ligações, o dien, está no carbono 1 e no carbono 4. Aqui também eu posso escrever ciclo X 1,4 dieno. E esse último aqui também são 6 carbonos, e aqui eu vou fazer com que eles fiquem mais próximos. Não tem por que eu começar por aqui e dar a volta até chegar a outra insaturação. Ou começar por aqui e dar a insaturação, ok? Então, eu vou começar, por exemplo, ou nessa ponta, fazendo os menores caminhos. 1, 2, 3, 4. 1, 3. Ou vou começar por aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 3. Ok? Então, eu resolvi por aqui. 1 e 3. Então, eu tenho ciclo, 6 carbonos, X, duas duplas ligações, dien, hidrocarboneto, O, ciclo, 1,3 hexadieno. Também posso escrever ciclo X 1,3 dieno, ok? Então, ficamos por aqui com os ciclos. Falamos de alcanos, alcenos e também de alcadienos. Até a próxima, pessoal!